Olá pessoal, para a nossa videoaula de hoje eu trago para vocês mais um modelinho natalino, tá? Para vocês poderem presentear ou para vocês decorarem aí sua casa. Eu fiz esse ursinho... Já. Olá pessoal! Para a nossa videoaula de hoje eu trago para vocês esse porta-retrato de amigurumi que é de Papai Noel, ideal para você presentear ou vender ou para decorar também a sua casa. Bem simples de fazer, aqui no vídeo você vai encontrar o passo a passo, tá certo? Eu utilizei, pessoal, linha amigurumi e também aqui na cor vermelha eu usei a linha Charme de dar círculo, porque aqui na minha cidade estava em falta a cor vermelha mais viva, né, que é do Natal, então eu tive que adaptar para a linha Charme, tá? Eu utilizei aqui, pessoal, agulha de crochê de 3,5 mm e enchimento siliconado, que foi o que eu utilizei para fazer o acabamento do meu ursinho, tá? Eu espero que vocês gostem. Não esqueça, pessoal, de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. Vamos para a nossa videoaula, então? Vamos dar início, então, pessoal. Aqui eu vou dar início na parte de baixo do meu corpinho, tá? Eu vou fazer 3 correntinhas e fechar na minha primeira correntinha com um ponto baixíssimo. Subiremos uma correntinha e aqui dentro dessa argolinha a gente vai trabalhar mais 5 pontos baixos, já que essa primeira correntinha eu estou contando como um ponto baixo. 3, 4, 5. Venho aqui onde eu tenho a minha correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. Na nossa próxima carreira, pessoal, nós vamos subir uma correntinha e eu vou trabalhar um aumento nesse mesmo ponto de base. No meu próximo ponto, vamos trabalhar aumento. Aqui, nós iremos trabalhar aumentos em todos os nossos pontos, tá? Ficando no total de 12 pontos baixos. Fiz o meu último ponto de aumento, fecho aqui na minha correntinha com ponto baixíssimo. Próxima carreira, pessoal, vamos subir uma correntinha e eu vou para o meu próximo ponto, onde eu vou iniciar com um aumento. Trabalho um ponto baixo e um aumento. Então, nessa carreira, nós vamos intercalar os nossos aumentos, tá vendo? É um ponto baixo sem aumentos e no próximo você trabalha o seu aumento. Aqui agora, pessoal, nós vamos ficar no total de 18 pontos baixos, tá certo? Cheguei aqui no final da minha carreira e eu vou fechar aqui na minha correntinha com um ponto baixíssimo. Próxima carreira, pessoal, subo uma correntinha, venho no meu próximo ponto, eu trabalho apenas um ponto baixo. No próximo ponto, eu trabalho o meu aumento. Trabalho um ponto baixo, 2 pontos baixos, um para cada um dos pontos de base. E no meu próximo ponto, eu trabalho um aumento. Essa carreira, nós iremos seguir assim por toda ela, chegando aqui no final, fecha a sua correntinha com ponto baixíssimo. Para a nossa próxima carreira, eu vou subir uma correntinha, venho aqui no meu próximo ponto e trabalho apenas um ponto baixo. Próximo ponto, um ponto baixo. Então, aqui agora, o nosso intervalo será de 3 pontos para poder trabalhar o meu aumento. Então, faço 1, 2, 3 e um aumento. Eu vou seguir dessa forma por toda a carreira, a cada 3 pontos baixos você trabalha um aumento. Chegando aqui no final, feche na sua correntinha com um ponto baixíssimo. Próxima carreira de aumento, pessoal, vamos subir aqui uma correntinha, venho no meu próximo ponto e trabalho um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo e no próximo também um ponto baixo. Então, ficamos aqui no total de 4 pontos baixos. E agora, no próximo ponto, eu trabalho o meu aumento.
Então, nessa carreira, a cada 4 pontos, deveremos fazer o nosso aumento, tá? Nós vamos seguir dessa forma por toda a carreira. Chegando aqui no final, feche no seu ponto baixíssimo, na sua correntinha com um ponto baixíssimo. Para a nossa próxima carreira de aumento, eu vou subir uma correntinha e nós vamos trabalhar aqui mais 4 pontos baixos. O nosso intervalo agora será de cada 5 pontos, vamos trabalhar um ponto baixo com aumento, tá? Então, nós vamos seguir dessa forma nessa carreira. A cada 5 pontos baixos, nós vamos fazer um aumento. Você vai seguir dessa forma por toda a carreira, chegando aqui no final, fecha a sua correntinha com um ponto baixíssimo. Depois de ter feito, pessoal, essa última carreira de aumento, agora nós vamos trabalhar por 3 carreiras com a cor vermelha, onde a gente vai trabalhar os pontos baixos, mantendo ponto sobre ponto, tá certo? Não faremos aumentos e nem diminuições, apenas vamos manter os pontos sobre ponto, tá certo? Então, eu vou dar sequência aqui no meu trabalho, eu vou trabalhar essas 3 carreiras na cor vermelha, e depois que eu finalizar essas 3 carreiras com a cor vermelha, eu ainda vou trabalhar mais 3 carreiras com a cor preta, tá? Então, trabalhe essas 3 carreiras na cor vermelha, arremate o fio e trabalhe 3 carreiras na cor preta, tá certo? Bem, pessoal, depois de eu ter feito aqui aquelas 3 carreiras onde eu mantive ponto sobre ponto, eu fiz mais 3 carreiras na cor preta e já fiz aqui também mais 4 carreiras na cor vermelha, tá? Então, a parte de altura aqui do meu corpinho já está pronta. Agora, a gente vai dar início à diminuição. E nós vamos trabalhar, pessoal, uma carreira em diminuição e uma carreira mantendo esses pontos. Vamos intercalando, então. Uma será com diminuição e a próxima será mantendo os pontos, tá certo? Então, vamos lá, ó. Eu vou iniciar essa carreira, pessoal, trabalhando 5 pontos baixos, já contando aqui a minha correntinha, ó. Então, venho, faço 1, 2, 3, 4, 5. E aqui agora eu vou trabalhar uma diminuição. Então, para poder fazer a minha diminuição, pessoal, eu venho nessa alcinha aqui da frente do meu ponto, ó. Torço e venho aqui na alcinha da frente do próximo ponto. E eu puxo aqui o meu fio e fecho, fazendo o meu ponto baixo, tá vendo? Assim, nem vai aparecer a diminuição no seu trabalho, tá? Então, vamos lá, ó, novamente. 1, 2, 3, 4, 5. E trabalho aqui, então, a minha diminuição. Nós vamos trabalhar dessa forma por toda a carreira, a cada 5 pontos baixos, eu trabalho a minha diminuição. Chegando aqui no final, eu fecho a minha correntinha com um ponto baixíssimo. A sua próxima carreira será em pontos baixos, mantendo ponto sobre ponto, sem fazer diminuição e sem fazer aumento, tá certo? Bem, pessoal, aqui eu tenho, então, aquela carreira minha que eu trabalhei a diminuição e a carreira em pontos baixos, tá vendo? Vamos para a próxima carreira em diminuição. Subo uma correntinha e vou trabalhar aqui mais 3 pontos baixos. Ficando, então, num total de 4 pontos baixos. Venho aqui no meu próximo ponto e trabalho a minha diminuição. Trabalho 1, 2, 3, 4. E uma diminuição. Nós vamos seguir dessa forma por toda a carreira, trabalhando a cada 4 pontos baixos, eu trabalho a minha diminuição. Lembrando que ao finalizar essa carreira, você deverá fazer mais uma carreira em pontos baixos, sem fazer diminuição e sem fazer aumentos. Bem, pessoal, próxima carreira em diminuição, tá? Vamos subir aqui uma correntinha. E vamos trabalhar mais 2 pontos baixos. No meu próximo ponto, eu trabalho uma diminuição. Então, vamos lá, ó. Trabalho 1, 2, 3. E uma diminuição. Vamos trabalhar dessa forma por toda a carreira, chegando aqui no final, feche a sua correntinha com ponto baixíssimo e trabalhe mais uma carreira em pontos baixos, tá certo?
Vamos para a nossa última carreira em diminuição. Então, vou ter aqui um intervalo de 2 pontos baixos para poder trabalhar a minha diminuição. Então, a cada 2 pontos, eu trabalho uma diminuição. Nós vamos seguir assim por toda essa carreira, lembrando, pessoal, que ao finalizar essa carreira de diminuição, você deverá fazer mais uma carreira em pontos baixos, mantendo os pontos que restarem dessa carreira, tá? Aí nela você não faz diminuição e nem aumento, apenas mantém os pontos que restarem dessa carreira. Depois que você terminar essa carreira, pessoal, você já pode arrematar o seu fio. Recomendo que deixe um tamanho de 20 a 30 centímetros para poder fazer a costura da cabecinha no seu corpinho, tá certo? Para poder fazer, pessoal, a parte de cima aqui da minha cabecinha, veja que aqui eu já tenho essa parte pronta, porque ela é exatamente essa parte que eu fiz aqui na cor vermelha, tá vendo, do corpinho? Então, aqui eu segui exatamente como eu fiz aqui no início, por isso que eu não repeti o passo a passo, tá? Mas eu vou dar uma explicada aqui, tá certo? Porque aqui eu iniciei com 6 pontos baixos, depois eu trabalhei aumento em todos os pontos. Na próxima carreira eu intercalei um ponto baixo com um aumento, depois ficou 2 pontos baixos para um aumento, depois 3 pontos baixos para o aumento, 4 pontos baixos para o aumento e 5 pontos baixos para o aumento. Exatamente, pessoal, igual eu trabalhei aqui essa parte da base do meu corpinho, tá certo? Então, aqui agora, a gente tem que ter nessa cabecinha, pessoal, 10 centímetros de diâmetro. Eu vou trabalhar ainda aqui mais 2 carreiras com aumento, tá? Então, vamos lá, ó. Eu vou iniciar aqui com uma correntinha e vou trabalhar mais 5 pontos baixos. 3, 4, 5, 6. Na verdade, eu já estava contando aqui a minha correntinha, por isso que ficou 6 pontos baixos, tá? Para poder obter, então, aqui um aumento. Então, nessa carreira, a gente vai trabalhar 6 pontos baixos. E um aumento. Lembrando, pessoal, que essa parte aqui da cabecinha, aqui no vídeo eu tô percebendo que está ficando parecendo branco, mas eu não tô fazendo com a linha branca, tá? É um tom de beijinho mais claro para poder representar o rostinho do nosso Papai Noel, tá certo? A linha branca vai ser o detalhe da barba que a gente vai fazer depois, ok? Então, aqui você deverá fazer, então, essa carreira aqui. 6 pontos baixos e um aumento, 6 pontos baixos e um aumento. Chegando aqui no final, feche na sua correntinha com ponto baixíssimo. Para a nossa última carreira aqui, então, pessoal, do nosso trabalho, eu vou subir uma correntinha e vou trabalhar mais 6 pontos baixos. Ficando, então, num total de 7 pontos baixos, já que o meu primeiro ponto baixo é representado aqui pela correntinha, tá? Trabalho aqui meu aumento e vou seguir dessa forma, pessoal. A cada 7 pontos baixos, um aumento por toda a carreira. Chegando aqui no final, feche a sua correntinha com ponto baixíssimo e deixe, pessoal, um pedaço de fio para fazer a costura, tá certo? De aproximadamente 40 centímetros. Ok? Não esqueça de deixar esse fio para a costura para que você depois não tenha que ficar adaptando o fio para fazer as nossas costuras, tá? Então, cortando aqui agora, na hora que você termina o seu trabalho, fica bem mais fácil, tá certo? Aqui agora, pessoal, eu vou dar início na parte onde fica na frente aqui do nosso rostinho, tá? Então, vamos lá, ó. Eu vou iniciar com 3 correntinhas. E vou fechar na minha primeira correntinha com ponto baixíssimo. Subiremos uma correntinha e aqui dentro dessa argolinha eu vou trabalhar mais 7 pontos baixos. 4, 5, 6, 7. Então, aqui a gente ficou no total, pessoal, de 8 pontos baixos, já contando essa correntinha aqui de início. Geralmente, pessoal, eu fecho a minha carreira para dar início à próxima carreira. Mas como a gente vai trabalhar em crochê circular,
Então, não é necessário fechar a carreira, tá? Eu não vou trabalhar aumentos e nem diminuição. Por isso, não tem problema que agora eu trabalhar o crochê circular. Não vai ficar difícil de vocês entenderem. Porque a gente vai trabalhar por metragem. A gente tem que seguir esses 8 pontos por carreira até alcançar 28 centímetros, tá? Então, aqui agora, ao invés de eu fechar aqui a minha carreira, eu venho aqui nessa correntinha e faço um ponto baixo, ó. Venho no meu próximo ponto e trabalho um ponto baixo. Então, a gente vai trabalhando ponto baixo sobre ponto baixo, porque a gente não faz aumento e nem diminuição nessa parte aqui, tá certo? Então, eu só vou trabalhar aqui ponto sobre ponto. Então, ó, vou mostrando pra vocês, ó. Cheguei aqui, continuo minha carreira, ó. Aqui, pessoal, tá um pouquinho difícil, eu não quero que fique muito solto aqui o meu ponto, para que ele não fique com aberturas, tá? Então, devido à câmera, é um pouquinho mais complicado para mim, mas não é difícil fazer o ponto em si, tá? Que é só ponto baixo mesmo, ponto sobre ponto. E a gente vai seguir formando um cordão para poder colocar na parte da frente ali da nossa cabecinha, tá? Ó. Então, venho trabalhando aqui. Apenas ponto sobre ponto. E nós vamos trabalhar dessa forma, pessoal, até alcançarmos 28 centímetros, tá certo? Então, quando eu tiver 28 centímetros desses pontos sobre ponto, eu vou arrematar o meu fio, lembrando que eu também preciso deixar um pedaço de fio para poder costurar, unir aqui, pessoal, um lado ao outro, dando acabamento aqui na nossa peça, tá? Para que ele fique pronto, para a gente poder costurar depois ele aqui nessa parte da cabecinha, tá certo? Eu vou dar sequência aqui, quando eu tiver meus 28 centímetros, eu volto para a gente poder dar início à costura. Bem, pessoal, aqui eu já tenho uma perninha pronta, tá vendo? Eu vou fazer ela para vocês, pessoal, essa parte em preto eu vou estar fazendo com a minha linha branca, para que fique mais fácil de vocês conseguirem ver os pontos, tá certo? Porém, o ideal, tá, é vocês trabalharem com a linha preta, tá bom? Eu só vou gravar o vídeo com a linha branca para ficar mais fácil a visibilidade na hora de fazer os pontos, ok? Então, vamos dar início então aqui, pessoal. Eu vou iniciar com 7 correntinhas, tá? Vou subir aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tendo as 7 correntinhas, pessoal, eu vou fazer mais uma correntinha que vai representar meu primeiro ponto baixo, e eu vou vir aqui na minha terceira correntinha e vou trabalhar um ponto baixo. Nós vamos trabalhar aqui um ponto baixo para cada uma dessas correntinhas de base. Então, se temos 7 correntinhas, vamos ficar no total de 7 pontos baixos, tá? Cheguei aqui no meu último ponto de correntinha, tá? E aqui dentro, pessoal, para poder fazer aquela voltinha do sapatinho, eu vou colocar aqui mais 4 pontos baixos. Então, nesse último ponto aqui, ele vai ficar com 5 pontos baixos, tá bom? Então, aqui eu já tenho 2, 3, 4... 5. Feitos meus 5 pontos baixos nesse último pontinho, eu vou voltar agora trabalhando na minha correntinha do outro lado, ó. Então, eu venho aqui na próxima correntinha e trabalho um ponto baixo. Próxima correntinha, um ponto baixo. Na próxima, um ponto baixo. Então, aqui nessas lateral, pessoal, são 5 pontos baixos, tá? Antes de chegar nos pontos que a gente trabalha essas voltinhas aqui que a gente coloca mais pontos baixos, tá? Cheguei aqui no meu último ponto, ó. Então, aqui a gente já tem 2 pontos baixos, já que a minha correntinha aqui tá contando como um ponto baixo. Eu venho aqui dentro e trabalho mais um ponto baixo, para ficar no total de 3 pontos baixos. Fecho a minha carreira aqui na minha correntinha, tá? Vamos passar agora para a segunda carreira. Subo uma correntinha
e nesse mesmo ponto de base eu trabalho mais um ponto baixo. Vamos trabalhar aqui, pessoal, as lateral. Então, são 5 pontos, como eu havia dito. Então, vem trabalhando, ó, 2, 3, 4, 5. Nesses 5 pontos, a gente não trabalha aumentos, tá certo? A gente só vem trabalhando ele ponto sobre ponto para poder chegar nas pontas onde é que a gente vai fazer aí os aumentos, tá certo? Cheguei aqui no meu primeiro ponto, eu vou trabalhar um aumento. Então, aqui nessa ponta, se a gente tem 5 pontos baixos, nós vamos fazer 5 pontos com aumento. Ficando, então, no total de 10 pontos baixos nessa primeira ponta aqui que a gente tem do nosso sapatinho. Trabalhei aqui meu último ponto com aumento, tá? Então, aqui agora eu vou trabalhar aqueles 5 pontos baixos, que é a lateral. Então, vem, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui agora, a gente já trabalhou um aumento aqui no início, tá vendo? Então, eu só vou trabalhar mais esses 2 aumentos aqui da parte do calcanhar. Então, aqui a gente vai ficar com 6 pontos baixos. Fecho aqui na minha correntinha com um ponto baixíssimo. Próxima carreira, pessoal, nós também vamos trabalhar ela com aumentos. Então, eu vou iniciar aqui com uma correntinha, tá? E eu vou vir aqui no meu próximo ponto e trabalhar um aumento. Vamos trabalhar os 5 pontos baixos. Então, venho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. E eu vou trabalhar, pessoal, mais um ponto baixo antes de começar o meu aumento aqui dessa parte da frente, tá certo? Então, aqui agora, ó, no meu próximo ponto, eu trabalho um aumento. No próximo ponto, eu faço sem aumento. Então, vou trabalhar aqui apenas um ponto baixo. Próximo ponto com aumento. E no próximo, sem aumento. Então, aqui a gente vai ter 5 pontos com aumento, separados por um ponto de base com apenas um ponto baixo, tá? Então, a gente vem intercalando aqui um ponto com aumento e um ponto sem aumento. Aqui agora a gente vai ter 15 pontos nessa parte da frente, tá? Então, trabalhei aqui meus aumentos da parte da frente. Vamos voltar aqui à nossa carreira, trabalhando aqueles 5 pontos baixos, ó. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. E como a gente terminou aqui essa parte do calcanhar, tá vendo? Tava com aumento. Então, aqui eu faço um ponto baixo para poder ter no meu próximo ponto o aumento. Um ponto baixo e um aumento. Dessa forma, ficou intercalado certinho os meus aumentos e a separação de pontos baixos, tá? Ficou aqui no total do calcanhar 3 pontos com aumentos e 3 sem aumentos, tá bom? Agora aqui, pessoal, nós vamos iniciar com uma correntinha aqui, e eu vou trabalhar 2 carreiras, mantendo ponto sobre ponto. Nessas 2 carreiras, eu não vou trabalhar aumentos e nem diminuição, apenas vou fazer ponto sobre ponto, tá certo? Bem, pessoal, depois de ter feito as suas 2 carreiras, mantendo seus pontos sobre ponto, vamos dar início a uma leve diminuição aqui na frente do nosso sapatinho, tá certo? Então, eu vou iniciar aqui, pessoal, com 8 pontos baixos. 4, 5, 6, 7, 8. E aqui agora, pessoal, eu já vou trabalhar uma diminuição nesse próximo ponto aqui meu, ó. Trabalho a primeira diminuição. No meu próximo ponto, eu trabalho um ponto baixo apenas, tá? Então, nós vamos intercalar um ponto com diminuição e um ponto sem diminuição. Temos que ter no total, nessa primeira carreira, 5 diminuições. Então, aqui eu já tive a minha primeira, vou trabalhar aqui a segunda, ó. Então, 2 e uma diminuição. 3 e um ponto baixo, ó. Já deu 3 diminuição, desculpa. 4 diminuição e um ponto baixo.
E aqui está a minha última diminuição, tá? Então, ficamos com 5 diminuição nessa parte aqui da frente. Aqui agora a gente vai manter ponto sobre ponto até chegar ao final da carreira, tá? Você fecha na sua correntinha com ponto baixíssimo e eu volto para a gente iniciar a segunda carreira com diminuição. Bem, finalizada a nossa primeira carreira em diminuição, vamos para a segunda carreira, onde nós vamos trabalhar aqui agora, pessoal, 7 pontos baixos. 3, 4, 5, 6, 7. Aqui agora, pessoal, nós vamos fazer 4 diminuição, também mantendo um ponto baixo para cada um dos intervalos aqui de diminuição. Então, vamos lá, ó. Eu vou fazer aqui minha primeira diminuição, ó. Tá? Uma diminuição e um ponto baixo. Uma diminuição e um ponto baixo. Então, aqui eu já fiz duas diminuições, tá? Terceira diminuição e um ponto baixo. Quarta diminuição. E agora, nós vamos trabalhando nos pontos baixos até finalizar a carreira. Chegando aqui no final, feche a sua correntinha com ponto baixíssimo e ainda tem mais uma carreira em diminuição fazendo dessa forma aqui, tá? Eu já volto pra gente trabalhar. Próxima carreira em diminuição, pessoal. Nós vamos subir aqui uma correntinha e eu vou trabalhar aqui mais 5 pontos baixos, ó. Então, tenho 2, 3, 4, 5. Aqui agora a gente vai fazer apenas 3 diminuição, pessoal. Então, eu venho aqui nesse ponto e trabalho uma diminuição. E faço um ponto baixo. Uma diminuição. E um ponto baixo. E a última diminuição aqui. Agora, a gente vai seguir até o final da carreira, trabalhando nos pontos baixos sobre ponto baixo, tá certo? Bem, pessoal, nossa última carreira em diminuição e também com a linha preta, tá? Lembrando que eu tô trabalhando aqui com a cor branca, só para que ficasse mais fácil a visibilidade de vocês, tá certo? Vamos lá, então, vou iniciar com uma correntinha e no próximo ponto eu vou trabalhar um ponto baixo. No próximo ponto, eu faço a minha diminuição. Trabalhamos 2 pontos baixos, um para cada um dos pontos de base, e depois eu faço uma diminuição. Faço 2 pontos baixos e uma diminuição. Então, nós vamos seguir assim por toda a carreira, trabalhando 2 pontos baixos e uma diminuição. Chegando aqui no final, pessoal, você já pode arrematar o seu fio, tá? Faz um ponto baixíssimo, arremate o seu fio e você deverá trabalhar, pessoal, 2 carreiras na cor branca, igual está aqui no meu sapatinho aqui, tá vendo? Então, depois de arrematar a sua carreira na cor preta, trabalhe 2 carreiras na cor branca, mantendo ponto sobre ponto, tá? Essas carreiras aqui na cor branca, a gente não trabalha aumento e nem diminuição, ok? Pessoal, agora aqui eu já estou com o meu pezinho normal, tá? Que é o pezinho na cor preta, que eu fiz o sapatinho, fiz as minhas 2 carreiras mantendo ponto sobre ponto na cor branca, e agora eu vou introduzir aqui minha agulha, puxar o meu fio na cor vermelha, porque nós vamos trabalhar uma carreira na cor vermelha, onde a gente vai trabalhar ponto sobre ponto, tá? Eu não vou fazer diminuição e nem aumento nessa carreira, na cor vermelha, tá? Então, eu vou dar sequência aqui no meu trabalho, chegando aqui no final, fecha a sua correntinha com ponto baixíssimo. Feita a nossa primeira carreira na cor vermelha, agora a gente vai trabalhar uma carreira com diminuição. Então, eu vou subir aqui uma correntinha, venho aqui no meu próximo ponto e vou trabalhar um ponto baixo. E aqui, já no próximo ponto, vamos fazer uma diminuição. Essa carreira, a gente vai dar uma leve diminuída no nosso caninho aqui do nosso sapatinho, tá vendo? Então, aqui a gente vai trabalhar, cada 2 pontos baixos, eu vou trabalhar uma diminuição, tá? Então, a gente vai trabalhar essa carreira dessa forma. A cada 2 pontos baixos,
você faz a sua diminuição. Depois de você finalizar essa carreira, você vai trabalhar aqui ainda, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras, mantendo os pontos sobre ponto, tá vendo? E depois deixa aí um pedaço de fio para poder fazer a costura do seu sapatinho no corpinho do nosso Papai Noel, tá certo? Bem, pessoal, para fazer aqui os meus bracinhos, ele é bem simples de fazer, então eu vou passar aqui a dica para vocês, tá? Eu não vou seguir fazendo passo a passo, por ser bem simples de fazer, tá certo? Eu iniciei com 3 correntinhas e trabalhei meus 6 pontos baixos, já contando aquela correntinha de início, tá? Igual eu tenho iniciado aquelas outras peças. Depois eu trabalhei 2 pontos baixos para cada um dos meus pontos de base, ficando no total de 12 pontos baixos. Esses 12 pontos baixos, pessoal, eu mantive ele ao longo de todo o meu bracinho, tá certo? Eu não fiz aumento e nem fiz diminuição, apenas mantive ponto sobre ponto. Na minha cor cru, que é a cor de pelinha aqui para fazer a mãozinha, eu trabalhei, se contar desde a primeira carreira, a gente ficou no total de 1, 2, 3, 4, 5 carreiras com a cor cru, tá, pessoal? Aqui temos uma carreira com a cor branca, tá? E depois aqui eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 carreiras na cor vermelha, tá certo? Então, é bem simples de fazer esses bracinhos, por isso que eu não gravei o passo a passo, porque é só vocês fazerem a alteração das cores e trabalhar os 12 pontos baixos por carreira, ok? Você deverá fazer 2 bracinhos como este para poder aplicar na sua pecinha. Para fazer, pessoal, nossa orelhinha aqui do nosso Papai Noel, eu vou iniciar aqui com 3 correntinhas, tá? E vou fazer uma correntinha, um ponto baixinho de cima na minha primeira correntinha. Subo uma correntinha e venho aqui dentro da minha argolinha trabalhando mais 5 pontos baixos. 2, 3, 4, 5. Fecho na minha primeira correntinha com ponto baixíssimo e vamos dar início à segunda carreira, que será toda em aumento. Então, vou trabalhar aqui, ó, aumentos em todos os meus pontos baixos aqui. Vamos ficar no total de 12 pontos baixos. Cheguei aqui no final da minha carreira, eu fecho na minha correntinha com ponto baixíssimo. Próxima carreira, pessoal, uma correntinha, e nós vamos manter por 2 carreiras esses pontos que a gente trabalhou aqui. Então, serão 2 carreiras em pontos baixos, sem fazer aumento e sem fazer diminuição. E eu volto para a gente trabalhar a última carreira, que será de acabamento, que será para dar uma fechadinha na nossa orelhinha, tá certo? Feita nossas 2 carreiras aqui em pontos baixos, agora a gente vai trabalhar uma leve diminuição na nossa orelhinha, pessoal. Então, eu venho aqui e faço uma correntinha que vai representar meu primeiro ponto baixo, e já aqui no meu próximo ponto, eu trabalho uma diminuição. Vamos trabalhar um ponto baixo e uma diminuição. Um ponto baixo e uma diminuição. Um ponto baixo e uma diminuição. Ao chegar aqui no final da minha carreira, eu fecho na minha correntinha com ponto baixíssimo. E aqui agora, pessoal, nós já pode arrematar o nosso fio. Lembrando que sempre é necessário deixar um pedaço de fio para costura. Vamos dar início, pessoal, aqui à parte da barba, tá? Aqui eu tenho um cordão com 18 correntinhas. Nós vamos subir 3 correntinhas e já nessa quarta correntinha aqui, pessoal, eu vou trabalhar mais 4 pontos altos, para ficar no total de 5 pontos altos no mesmo ponto de base, tá? 4, 5. Aqui a gente vai trabalhar fazendo um ponto pipoca, tá? Então, aqui, eu não sei, às vezes ele tem até um nome diferente, você conhece ele por nome diferente, não tem problema. A gente só tem que fazer aquelas bolinhas, tá, pessoal? Então, eu venho aqui na minha terceira correntinha, ó, do lado de trás. Eu tô aqui na frente,
Vamos vir aqui do lado de trás, ó, puxar aqui o fio e fazer um ponto baixíssimo, tá vendo? Faço 2 correntinhas. Vamos pular uma correntinha de base, eu vou para a próxima correntinha aqui, ó. E vou trabalhar aqui 5 pontos altos novamente, ó. 2, 3, 4, 5. Feitos 5 pontos altos, a gente vira o trabalho, vem aqui no primeiro ponto alto, ó, puxo e faço um ponto baixíssimo. Venho para o lado da frente e faço 2 correntinhas. Pulo um ponto de base e vou para o próximo, ó. Faço 5 pontos altos. No mesmo ponto de base, tá? Viro aqui a minha pecinha e venho aqui no meu primeiro ponto alto e faço um ponto baixíssimo. Então, nós vamos fazer dessa forma, pessoal, por toda essa carreira, até chegar aqui no último ponto. Trabalho 5 pontos altos e sempre viro aqui para fechar no meu primeiro ponto alto com um ponto baixíssimo. 2 correntinhas, pulo um ponto de base e vou para a próxima correntinha, tá certo? Vamos seguir dessa forma por toda a carreira e eu já volto pra gente iniciar a segunda carreira. Primeira carreira aqui da nossa barbinha finalizada, pessoal, veja como que ficou o nosso trabalho. Então, os nossos pontinhos, ele tem que ficar com essa bolinha sempre do mesmo lado. Então, agora eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai trabalhar a carreira voltando aqui. Vamos lá, ó. Eu vou fazer um ponto baixíssimo para entrar aqui dentro das minhas correntinhas, tá? E vamos trabalhar os 5 pontos altos, já contando aqui minhas 3 correntinhas. Então, vamos lá, ó. 2, 3, 4, 5. Então, pessoal, se a parte da frente a gente trabalhou puxando o fio aqui do lado de trás, se eu fizer isso, veja como que vai ficar aqui o meu trabalho, ó. Ficaria dessa forma, não ficaria legal. Então, como que a gente vai fazer para que essa bolinha fique do lado de cima? Então, eu vou vir aqui, solto da minha agulha, ó. Eu venho aqui na minha terceira correntinha, tá? Ó, vindo de trás pra frente, ó. Vou puxar aqui o meu fio e vou fazer aqui o meu ponto baixíssimo, tá vendo? Faço 2 correntinhas. E venho aqui, ó, no meu próximo correntinho que eu tenho aqui. Vamos trabalhar novamente, 5 pontos altos, ó. Vou ficar um pouquinho presa aqui. Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu solto aqui minha agulha, ó, venho no meu primeiro ponto alto, introduzo a agulha aqui de trás pra frente e puxo aqui o meu fio, ó. Feito isso, faço as 2 correntinhas. Então, quando você olhar o seu trabalho de frente, veja que vai ficar igual à primeira carreira aqui, tá certo? Então, vamos trabalhar dessa forma essa carreira, ó. Faço 5 pontos altos. E solto a minha agulha, venho aqui no meu pontinho, ó, e puxo aqui o meu fio. 2 correntinhas e nós vamos trabalhando dessa forma, pessoal. Vamos finalizar a minha segunda carreira, pessoal, da minha barbinha, o meu trabalho vai ficar assim. Pessoal, a dica aqui que eu esqueci de passar pra vocês, aqui eu vou ter que fazer uma adaptação para poder fazer a minha costura, tá vendo? Porque é essa parte de cima aqui que eu vou costurar no meu Papai Noel. Então, o que é ideal aqui? Vocês iniciar deixando já um pedaço de fio para fazer a costura. Porque esse pedaço de fio aqui que eu deixei não vai ser o suficiente para mim costurar na minha peça.
cabeça. Então, o ideal é vocês iniciar deixando aqui um 40 centímetros, mais ou menos, antes de começar as suas correntinhas para fazer aqui a barbinha, tá certo? Caso vocês queiram fazer um tamanho maior aqui da sua barbinha, é só vocês continuar as suas carreiras aqui, igual eu mostrei para vocês, tanto a da frente quanto a de trás, tá bom? Eu optei por deixar apenas duas, que eu achei que ficou mais delicado, tá certo? Bem, pessoal, aqui eu já tenho meu chapéuzinho pronto, tá? Como ele é bem simples de fazer, eu vou estar só passando aqui para vocês a quantidade de ponto por carreira, tá? Que vocês vão conseguir estar fazendo esse chapéuzinho, porque ele é bem simples mesmo, tá? Bem, eu iniciei com 3 correntinhas e trabalhei 6 pontos baixos dentro dessa correntinha, tá? Igual eu inicio todas as outras pecinhas. Depois eu mantive a segunda carreira aqui, os 6 pontos baixos, para ele poder dar esse biquinho aqui que ficou aqui essa pontinha, tá vendo? Depois da próxima carreira, pessoal, eu trabalhei um aumento e um ponto baixo sem aumento. Trabalhei um aumento e um ponto baixo sem aumento, tá? A próxima carreira eu não trabalhei aumento, eu apenas mantive os pontos de base, tá? Então, eu fui intercalando dessa forma, uma carreira com aumento e uma carreira sem aumento, sem fazer diminuição, apenas mantendo os pontos de base. Então, depois dessa carreira, pessoal, eu trabalhei aqui, ó, 2 pontos baixos, um para cada um dos pontos de base, e no próximo ponto eu trabalhei um aumento. A próxima carreira foi mantendo os pontos de base. Próxima carreira, eu trabalhei 3 pontos baixos para poder obter um aumento. Veja que eu fui acrescentando um ponto para poder fazer um aumento conforme eu fui trabalhando as carreiras de aumento, tá? Depois eu mantive aqui meus pontos. Próxima carreira eu trabalhei, ó, 1, 2, 3, 4 pontos baixos para obter um aumento. A próxima carreira eu trabalhei sem fazer aumentos e sem fazer diminuição. Próxima carreira foram 5 pontos baixos para poder obter o meu aumento, tá? A próxima carreira eu trabalhei sem fazer aumentos e sem fazer diminuição, apenas mantendo os pontos sobre ponto. Próxima carreira e última de aumentos, pessoal. Eu trabalhei 6 pontos baixos para obter o meu aumento, tá? Cada uma dessas carreiras que eu trabalhei com aumento foram aumentados apenas 3 pontos baixos por carreira. Depois aqui eu mantive 2 carreiras na cor vermelha, tá? E depois aqui eu trabalhei uma carreira na cor branca e fiz esse babadinho aqui, que é o que eu uso bastante na minha toquinha, que é um ponto baixo, 2 correntinhas e um ponto alto no mesmo ponto de base. Pulei um ponto baixo e trabalhei novamente, ó. Um ponto baixo, 2 correntinhas e um ponto alto, tá certo? Então, pessoal, foi dessa forma que eu fiz o meu chapéuzinho. Aqui eu fiz um pomponzinho, pessoal, com o auxílio de um garfo, tá? Eu já falei aqui no YouTube, tem um vídeo onde ensina a fazer esses pompom para que ele fique menorzinho, tá vendo? Então, eu faço com o auxílio de um garfo, tá? Eu prendi ele aqui do lado de dentro da minha toquinha, passei aqui os fios e dei um nozinho do lado de dentro aqui do meu chapéuzinho, ok? Aqui agora, pessoal, eu vou trabalhar aquela parte amarelinha que fica do cintinho do nosso Papai Noel. Lembrando, pessoal, que aqui eu trabalhei, fiz todo o meu trabalho com a linha Amigurumi e a linha Charme. Porém, a linha amarela eu não comprei e eu tinha a linha Anne, então eu vou trabalhar ela aqui com fio dobrado, tá? O ideal mesmo é que vocês trabalhem com a linha Amigurumi ou a Charme, porque ela não precisa dobrar o fio, tá? Então, vamos lá, ó. Aqui, pessoal, eu vou fazer um cordão de 20 correntinhas. Feitas as minhas 20 correntinhas, pessoal, eu fechei na minha primeira correntinha com um ponto baixíssimo. E agora eu vou iniciar aqui o meu trabalho. Eu vou fazer uma correntinha que vai representar meu primeiro ponto baixo. Eu venho aqui na minha segunda correntinha e vou trabalhar mais um ponto baixo. Próxima correntinha, eu trabalho um ponto baixo. E na minha próxima correntinha, eu também vou trabalhar apenas um ponto baixo. Agora, aqui na minha quinta correntinha, pessoal, a gente vai trabalhar 2 pontos baixos. Então, aqui será o nosso canto, por isso que a gente vai trabalhar sempre 4 pontos baixos e no quinto a gente trabalha 2 pontos baixos. Então, vamos lá, ó. No próximo eu trabalho 1, 2, 3,
e 4. E aqui no meu próximo, eu trabalho 2 pontos baixos. Então, pessoal, nós vamos seguir assim por toda essa argolinha aqui de correntinha. Nós trabalhamos 4 pontos baixos e no quinto é 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, tá? Chegando aqui no final, feche na sua correntinha com ponto baixíssimo e lembre-se de deixar um pedaço de fio para fazer a costura. Bem, pessoal, agora vamos passar para a parte de costura e a primeira costura que a gente vai unir será essa parte aqui que a gente formou aquele cordãozinho que vai na parte da cabecinha, tá? Então, eu venho aqui acertando meus pontinhos, ó. Vamos unir um lado ao outro, ó. Então, eu seguro aqui a minha peça e é bem simples de fazer, pessoal. É só você pegar aqui um pontinho do ponto baixo de um lado e passar aqui para o outro. Nós faz isso em volta aqui de todo ele, tá? Essa parte, pessoal, ela será coberta, tá? Ela vai ter, sim, um acabamento que será a parte da barbinha do nosso Papai Noel. Então, isso aqui não vai ficar aparecendo, tá? Então, pessoal, feita aqui a união em volta de todo esse anelzinho, chegando aqui no meu último pontinho, ó, você já vai poder arrematar, então, o seu fio, tá? Essa parte aqui já está pronta, agora a gente vai costurar ela naquela parte redondinha que a gente fez a cabecinha. Bem, pessoal, para fazer essa costura da minha peça, da minha parte redonda aqui, com essa outra parte aqui que a gente acabou de unir, eu posiciono ela certinho, tá vendo que eu dobrei aqui, ó, essa parte da frente, para que ela fique certinha, sem ficar tortinha, tá? Sem ficar torcido aqui, porque conforme eu vou seguir uma carreira aqui dos meus pontos baixos, ó, em volta de todo o meu trabalho. Então, para que não fique pegando nos pontos e torcendo o seu trabalho, tá? Então, para que dê um acabamento melhor, é só você posicionar ele certinho, tá? Aqui eu vou iniciar pela parte onde eu acabei de juntar aqui, tá certo? Então, eu venho aqui, ó, pego na carreira e vou pegar na minha carreira aqui dos meus pontinhos aqui de trás, tá vendo? E detalhe, pessoal, essa parte aqui é a frente do meu trabalho, que eu trabalhei aqui meus pontos baixos, tá vendo? A parte de trás, que é essa parte aqui, o avesso, vai ficar atrás da minha cabecinha, tá? Então, vamos lá, ó. Vou vir aqui. Nós vamos vir pegando aqui, pessoal, ó, um ponto aqui dessa carreira e um ponto aqui dessa parte onde tem o meu crochê circular, tá? Da cabecinha. Eu vou vir dando aqui um pontinho, ó, sempre pegando um ponto de lá e um pontinho aqui de cá, para poder unir certinho uma peça na outra, tá? Se vocês, pessoal, tiverem dificuldade de segurar a sua pecinha para poder fazer essa costura, é só você prender certinho o seu trabalho, tá? Com alfinete ou com marcador, aqueles marcador que tem como estar segurando a peça, tá bom? Mas não é difícil de fazer essa costura aqui em si, tá? Que é a parte de cima do nosso porta-retrato, tá? É só vocês ir pegando mesmo na cabecinha, na parte redonda e na parte aqui de cima, ó, e seguindo o seu trabalho. Então, pessoal, eu vou seguir aqui fazendo a minha costura, tá? Mostrando aqui pra vocês como que está ficando. Chegando aqui no final, eu já vou poder arrematar o meu fio. Essa parte aqui da cabecinha da união dessa parte redonda com a parte de trás já vai estar pronta, tá certo?
Bem, pessoal, aqui eu já tenho um bracinho e uma perninha aqui já costurada, tá? Então, vou mostrar aqui o parâmetro da onde que eu usei, qual carreira que eu fiz aí as minhas costuras, tá certo? Então, aqui meu bracinho, pessoal, nós vamos posicionar ele no mesmo rumo, tá? Do lado de cá. E eu vou aqui, pessoal, contar 1, 2, 3. Vai ser na terceira carreira que eu vou iniciar aqui o meu trabalho, tá? Então, posicionando aqui no mesmo rumo, ó, eu venho aqui na minha terceira carreira, eu pego no corpinho e venho aqui e passo na dobrada aqui o meu bracinho, eu pego nos 2 pontos baixos aqui da pontinha, ó. Então, venho aqui, ó, e pego tanto aqui quanto lá. Esse primeiro pontinho e o último pontinho, pessoal, eu passo sempre 2 vezes, tá? Para que fique bem fixo. Depois é só você vir pegando aqui, ó, no ponto lá do lado e pegue 2 no ponto de lá, ó. Nós vamos costurar em todos os pontinhos, pegando aqui do meu bracinho, tá? Então, vamos lá, ó. 2, sempre pegando aqui nos 2. Agora, eu cheguei aqui no meu último, eu passo 2 vezes. E desço ele aqui pra baixo, ó. Aqui agora, pessoal, eu vou dar uma dica de como que eu faço o acabamento aqui do meu fio, para que ele não fique aparecendo o arremate. Então, aqui, ó, eu vou desfiar esse fio e dividir ele ao meio aqui, ó. Então, eu divido ele ao meio. Depois, com a ajuda aqui da minha agulha, pessoal, eu venho aqui no meu ponto, ó, e puxo uma parte aqui desse fio que eu dividi. Aqui agora, eu dou em torno de uns 3 nozinhos, tá? Fixando bem mesmo. E ao invés de eu cortar esse fio aqui embaixo, pessoal, e correr o risco dele se soltar com o passar do tempo, o que que a gente faz? Eu venho com a minha agulha, ó, e eu vou esconder esse fio aqui dentro do meu bracinho. Então, eu venho aqui, ó, passo aqui dentro, o máximo que eu puder aqui, que tá na cor vermelha, ó, e puxo meu fio. E aqui eu vou estar arrematando meu fio, cortando meu fio, tá? Se cortar aqui embaixo, pessoal, o que que pode acontecer? Esse nozinho pode ir se desfazendo conforme vai fazendo as lavagens. Como ele tá aqui dentro, ele não corre esse risco, tá? E nem por desgaste da criança, às vezes, puxar, alguma criança pegar para brincar e correr o risco de estragar a sua peça. Veja que a minha peça está bem fixa, tá? Então, aqui foi a costura de um bracinho, veja que ele está na mesma altura, ó, do outro bracinho, tá vendo? Vamos agora para a parte da perninha. Venho aqui com a ajuda da agulha novamente. E essa costura da perninha, pessoal, ela é diferente dessa costura aqui do bracinho, tá? Aqui, veja que eu fechei e vim unindo as 3 pontos, né? Que foi um ponto aqui do corpinho e os 2 pontos aqui do bracinho que eu uni. Aqui a gente costura, ó, de forma que a perninha não se fecha, tá vendo? Então, aqui eu vou posicionar minha perninha com o pezinho para cima, tá? Sempre veja isso. E aqui, ó, ele tem que estar, pessoal, nesse rumo aqui do seu bracinho, ó, do lado de dentro do seu bracinho, ó, do corpinho, tá? E eu vou posicionar aqui, pessoal, não sei se eu vou conseguir dar um melhor ângulo para vocês. Eu só queria mesmo era passar aqui em qual altura que vocês deverão fazer essa costura. Então, vamos lá, ó. Aqui, pessoal, eu vou contar, ó, 1, 2, 3, 4. Na minha quarta carreira, eu vou passar aqui o meu fio, ó, e vou vir prendendo aqui em um ponto baixo dessa última carreira da minha perninha, ó. Puxo meu fio e passo novamente, para que fique bem fixo esse primeiro ponto. Depois, pessoal, aqui, ó, eu venho sempre pegando, ó, eu pego pelo menos 3 ou 4 pontos dessa base e depois aqui de cima, ó, dessa última carreira aqui na cor vermelha, eu também pego 4 pontinhos aqui de cima. E depois eu venho pegando um pontinho unindo aqui na lateral com a parte aqui do corpinho. Então, vou mostrar aqui pra vocês, ó.
Aqui, pessoal, fica um pouquinho difícil de eu estar fazendo essa costura, tá? Pra mostrar certinho pra vocês. Mas o que eu queria passar aqui pra vocês é só pra vocês não ficar perdidos da onde que vocês devem colocar essa perninha, de como que coloca ela, tá? Então, aqui, ó, tô na minha última carreirinha da vermelha, ó. Eu venho costurando. Quando você tá segurando na mão, pra mim é bem mais fácil do que fazer dessa forma aqui que eu tô apoiando na mesa aqui, tá? É só você ir costurando aqui, pessoal, sem fechar a sua perninha. Isso é o mais importante, tá? Cheguei aqui no meu último pontinho, eu passo 2 vezes e vou fazer também o meu arremate igual eu fiz na lateral de lá, tá? Aqui, pessoal, já fiz a costura aqui do meu cintinho, tá vendo? Eu coloquei ele aqui em volta, na altura aqui da parte vermelha de cima com a parte de baixo, tá? Depois, pessoal, eu fiz esse detalhe aqui em pontinho, porque eu estava sem botão branco e eu queria muito que ficasse um detalhezinho como se fosse um botãozinho. Fiz um pontinho cruzado bem aqui ao meio do meu trabalho, tá? É bem simples de fazer, pessoal, eu simplesmente subi, cruzei, depois no mesmo rumo eu subi e cruzei aqui, deixando um ponto ao meio, tá? E aqui eu utilizei para fazer isso, foi 2 carreiras, tá certo? Bem, vamos lá. Agora a gente vai fazer a última, a costura principal aqui, que é a da cabeça ao corpinho do nosso Papai Noel, tá? Bem, pessoal, posicionando aqui a minha peça, a gente vai iniciar pela parte de trás, tá? Lembrando que aquela parte da união, ela deve ficar para baixo, tá? Eu vou vir aqui, pegar aqui no meu fio e vou vir aqui pegar nessa carreira aqui, que é a segunda carreira aqui que a gente trabalhou de pontos baixos, tá? Já que a primeira já ficou para aquela carreira do... que a gente fez essa união aqui na lateral, tá? Então, passei ali 2 vezes, eu venho aqui pegando, ó, um ponto baixo aqui dessa carreira e eu vou pegar aqui, ó, um ponto baixo da carreira de lá. Um ponto baixo daqui, pego um ponto baixo de lá, ó. Nós vamos vir aqui fazendo, ó. Então, aqui, pessoal, se você for contar, eu fiz, ó, 1, 2, 3, 4, 5 pontos, tá? Agora, aqui, a gente já vai trabalhar essa primeira lateral aqui, ó. Eu venho pegando aqui o meu ponto baixo e pego no mesmo rumo aqui de carreira do ponto baixo aqui dessa parte onde a gente fez aquele que ficou aqui à frente, tá vendo, ó? Então, aqui eu faço 2, 3 e 4. 4 pontinhos pegando aqui, ó. Já estamos na frente, pessoal. E eu vou voltar pegando aqui embaixo, ó, dessa carreira agora aqui, tá? Então, eu venho aqui, ó. Deixa eu ver. E venho pegando aqui. Vamos continuar aqui, então, só que um pouquinho mais pra baixo, ó. Dessa parte aqui do acabamento, pra não fechar nossa cabecinha, tá? Já vou virar aqui, então. Vamos trabalhar agora aqui essa lateral, ó. E aqui, pessoal, no final, você certifique se você não vai precisar colocar enchimento para parar a sua cabecinha, tá? Quando você chegar nos últimos pontinhos, veja se já está o suficiente de enchimento para que a sua cabecinha fique paradinha assim, tá certo?
Bem, pessoal, vamos dar início agora aqui à nossa barbinha, costura aqui da barbinha, tá? Aqui, pessoal, você posiciona certinho a altura tanto de um lado quanto do outro, tá? Para que não fique tortinho. Se quiser prender aqui uma ponta para que você não fique perdida, você pode estar fazendo isso com a ajuda de um alfinete ou de um marcador, tá? Então, vamos lá. Eu vou iniciar aqui, pessoal, ó, no meu primeiro ponto, vou pegar aqui na minha pecinha, ó. Sempre, pessoal, a gente faz a costura pegando num ponto da peça que tá sendo aplicada e um ponto aqui da base, ó. E eu vou vir aqui nas minhas correntinhas, pessoal, ó, descendo e subindo no próximo ponto, ó. Então, eu venho aqui onde eu tenho as minhas correntinhas, tá vendo, ó? Eu desço e subo aqui no próximo ponto, ó. Volto aqui, ó, para que fique bem fixo naquele ponto que a gente pulou, a gente volta ele para poder fazer a costura, tá? Então, venho aqui, ó. Sempre descendo, posicionando aqui e subindo, ó. Como eu sempre falo para vocês, essa costura não é difícil. Aqui às vezes pode parecer que tá um pouquinho difícil para mim, mas é mais por conta do jeito que eu tenho que fazer essa costura para aparecer aqui na câmera para vocês. Cheguei aqui nas minhas últimas correntinhas, ó. Vou descer aqui o meu pontinho e subir. E aqui, pessoal, a gente sempre tem aquele cuidado de passar 2 vezes para que fique bem fixo na sua peça, tá? Aqui eu vou fazer o arremate, pessoal, e eu vou entrar com esse fio aqui dentro dessa parte aqui, onde a gente fez essa parte redondinha aqui do acabamento, tá? Que aí eu deixo ali dentro, não, como eu falei pra vocês, não tem perigo dele desmanchar com o passar do tempo. Bem, pessoal, aqui eu já tenho o meu Papai Noel pronto, tá? Eu posicionei as orelhinhas, pessoal, se vocês contarem aqui, ó, dá nem 2 dedinhos, ó, se você quiser contar carreira, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4 carreiras, onde eu posicionei a minha orelhinha, tá? Aqui meu chapeuzinho, ele não foi costurado, tá, pessoal? Eu deixei ele solto. Caso vocês queiram costurar, fica a critério de vocês, tá certo? Bem, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, deixe aqui no comentário. Beijos e até a próxima!